Vamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vai ser a nossa primeira palestra de visita às pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua igreja e vai abençoar todos que aqui estão pelo poder da sua palavra. Aleluia, grande Deus. Amém? Primeiramente nós vamos ler Mateus capítulo 25. Grande Deus. Vamos ver a importância de se visitar o nosso próximo, de se visitar pessoas. Como é importante o trabalho de visita feito pela igreja. Né? Então é importantíssimo que a igreja faça visitas. Né? Louvado seja Deus. Ainda que você não faça parte de nenhuma equipe, algum projeto da igreja, Jesus espera, Jesus te chama, Jesus te ordena fazer visita ao seu próximo, a alguma pessoa. Se você é um cristão, se você é salvo, você tem que deixar Deus te usar, você tem que fazer a obra de Deus. Amém? E nós podemos visitar tantos lugares, meus irmãos, mas vamos ler a palavra aqui primeiramente. Mateus capítulo 25, do versículo, vamos ler a partir do versículo 35 em diante, para a gente entender o contexto. Aliás, do versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Amém? Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Aleluia, Deus de Deus. Meus irmãos, aqui está Jesus falando sobre uma palavra, deixando uma palavra profética. É um julgamento de Deus. Os que estão à direita e os que estão à esquerda, os benditos e os malditos. Os benditos são aqueles que atenderam o seu próximo, serviram o seu próximo. Os malditos são aqueles que negligenciaram, não ajudaram, não fizeram nada pelo seu próximo. E nós vamos falar sobre visita. E aqui nesse texto ele vai falar: estive enfermo e preso e foste me visitar. Então, meus irmãos, nós vemos aqui duas classes de pessoas que nós podemos visitar: o enfermo e o preso. Jesus falou: benditos do meu Pai, receba a herança, receba a recompensa, porque eu estava enfermo e preso e vocês me visitaram. Nós aprendemos aqui quem nós vamos visitar, que tipo de pessoa, quem é o nosso próximo que nós vamos visitar? Os presos, que estão nas cadeias, nas penitenciárias, nas FEBEMs. Nós podemos visitar, tem um projeto da igreja Adote um Presídio.
Enfermos são os doentes que estão nos hospitais, internados, em tratamentos médicos, tomando remédios, ou até mesmo na maca, na cadeira de roda, nos seus lares, ou em algum lugar, estabelecimento. Então, nós temos que visitar os enfermos, nós temos que visitar os doentes. Esses são os tipos de pessoas que nós vamos visitar. E também temos o projeto Adote um Hospital agora, para visitar os enfermos. E ao contrário disso, são aqueles malditos, que Jesus vai falar: eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles vão fazer a mesma pergunta que os benditos fizeram. Mas quando foi isso? Jesus vai falar: quando você fez alguma pessoa, algum pequenino desse, alguma pessoa necessidade dessa, vocês fizeram para mim. Então, quando você faz esse tipo de trabalho, meus irmãos, você está fazendo para quem? Para Jesus, para Deus. Então, meus irmãos, olha só que gravidade. Quando nós fazemos isso, estamos fazendo para o próprio Deus. Glória a Deus. E quando nós não fazemos isso às pessoas, porque aquele que sabe fazer o bem não faz, peca, não está fazendo para Deus. E esses receberão sua recompensa, que não é o céu, é o inferno. Grande Deus. Então, que tipo de pessoa visitar? Vamos ver lá também. Gênesis capítulo 35, versículo 27. Então nós vamos visitar os enfermos e os presos. Agora vamos ver aqui Gênesis 35, 27. Gênesis capítulo 35, versículo 27. Grande Deus. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Então nós aprendemos aqui em Mateus que nós vamos visitar os enfermos e os presos. E neste versículo nós aprendemos que nós vamos visitar, temos que visitar quem? Os nossos pais. Os nossos pais. Vamos visitar eles para levar a bênção de Deus, a paz de Deus, para fortalecê-los, sendo crente ou não sendo crente. Nós vamos visitar os nossos pais, para entregar uma palavra de Deus, prestar uma ajuda, e Deus vai estar nos usando para isso. Outro texto que a gente vai ver, 2 Reis, capítulo 8, versículo 29. 2 Reis 8, 29. Quantas pessoas aqui tem pais que ainda não são crentes, né? E quantas pessoas têm pais aqui que são crentes, mas não têm condições de vir à igreja mais devido à deficiência física? 2 Reis capítulo 8, versículo, vamos ler a partir do 28 para entender melhor. Então vamos visitar os presos, enfermos, nossos pais. E agora vamos aprender que nós temos que visitar os nossos irmãos. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que era o rei de Israel, que se recuperava de seus ferimentos. Então nós temos aqui, meus irmãos, Israel dividido, o povo de Deus dividido, o reino do norte e o reino do sul. Israel, Judá. O rei de Judá e o rei de Israel se uniram para a batalha contra o rei da Síria, né? A capital de Israel, Samaria, e de Judá, Jerusalém. E esses dois reis se uniram, Jorão e Acasias, para lutar contra esse rei desse outro povo da Síria. E esse rei, Jorão, foi ferido, meus irmãos. E Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo, até ele recuperar dos seus ferimentos. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que eles são do mesmo povo.